Hoje em dia, o povo está completamente encharcado desse sistema de evangélicos, desse sistema religioso. A maioria de nós tem que prestar contas a uma religião. Nós temos o exemplo de Judas. Uma religião, ela não pôde ajudar Judas. Quando Judas se arrependeu, uma religião não pôde ajudar Judas. Judas, ele se suicidou. A religião, ela coloca um peso sobre você. A religião, ela não nos vai dar aquilo que o Espírito pode dar. A religião, ela não nos vai dar aquilo que o Espírito pode dar. Não adianta porque a religião, ela não vai dar aquilo que o Espírito dá. Quando nós começamos a buscar Deus, quando nós começamos a buscar Deus de todo o nosso coração, com zelo, com temor, com diligência, com o coração quebrantado, com o coração limpo, então Deus aí ele começa a se revelar. Deus aí então ele começa a se manifestar. E o que é que acontece? Isso muitas das vezes faz nós não cabermos mais do sítio que nós estamos. Quando nós começamos a buscar Deus, e quando Deus começa a se revelar, quando Deus começa a se manifestar, isso faz nós não cabermos mais do sítio que nós estamos. A gente já não cabe mais desse sistema religioso. A gente já não quer mais desse sistema religioso. A gente já não cabe mais. A gente já não quer mais. A gente já não cabe mais desse sistema religioso. A gente já não quer mais esse culto hipócrita. A gente já não quer mais esse culto de boca. A gente já não quer mais esse culto religioso. Nós já não queremos mais isso. Por quê? Porque a nossa mente, quando nós buscamos a Deus, a nossa mente ela é aberta. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a revelação profunda do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, Deus se revela a nós, então Deus nos dá a sua mente. Então a nossa mente ela é renovada. A nossa mente ela é renovada. E então isso faz nós sermos perseguidos. Isso faz nós ser injuriados. Isso faz nós ser difamados. Isso faz nós ser caluniados. Porque nós não queremos fazer mais parte de um grupo religioso. Porque quando nós falamos, ninguém aceita. Porque quando nós falamos, ninguém vai aceitar. As pessoas acham que nós somos loucos. A pessoa acha que nós é que estamos errados. A pessoa acha que elas é que estão certas e nós é que estamos errados. Quando nós entendemos, nós começamos a lutar contra esse sistema corrupto. Contra esse sistema religioso. Então, eu creio que Deus está abrindo a mente dos jovens. Eu creio que Deus está abrindo a mente de homens. Deus está abrindo a mente de mulheres. Não para se rebelarem, mas para lutarem contra esse sistema religioso, para lutar contra esse sistema pecaminoso, para lutar contra esse sistema corrupto. Não para fazer parte desse sistema, não para ser influenciado, mas para influenciar, mas para contaminar esse sistema religioso. Nós temos entendido, muitos de nós têm entendido isso. Muitos de nós têm entendido isso. Muitos de nós têm pedido a revelação de Deus e Deus tem dado a revelação. Mas muitos de nós têm tido medo de falar. Muitos de nós têm tido medo de abrir a boca, porque vai magoar uma religião, porque vai magoar uma tela. Muitos de nós têm se calado. Muitos de nós têm se calado porque têm vergonha de falar. Muitos de nós têm se calado porque têm vergonha, porque não quer ser difamado, porque não quer ser caluniado. Muitos de nós têm se calado. Muitos de nós têm se calado, têm tido a revelação de Deus, têm tido o entendimento de Deus, têm tido a luz da palavra de Deus, mas não têm feito nada contra isso. Eles estão mais preocupados em se preocupar com aquilo que as pessoas vão dizer, com aquilo que as pessoas vão pensar, porque eles têm tido a revelação de Deus. Deus tem dado a revelação de Deus. O Espírito Santo tem trazido a revelação, mas eles têm tido medo. Eles têm tido medo, eles têm sido medrosos porque não falam, porque não lutam contra isso, porque estão mais preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar, porque estão mais pensados em entender aquilo que as pessoas vão falar deles, em entender aquilo que as pessoas vão se rebelar contra eles. Têm a revelação, mas não fazem nada contra isso.
A revelação, ela cria em nós um desconforto. A revelação de Deus, ela cria em nós um desconforto. Ela cria em nós um desconforto. A revelação, ela vai acabar com o mundanismo. A revelação, ela vem para nós acabarmos com o mundanismo dentro da igreja. A revelação, ela faz nós crescermos. A revelação, ela faz nos crescer e não querer ser mais os mesmos. A revelação, ela vem para nós crescermos e para nós não querermos ser mais os mesmos. Quando nós oramos, quando você ora a Deus por revelação, Deus, Ele vai revelar aquilo que está acontecendo. Quando você ora a Deus para buscar revelação, Deus vai revelar para você entender esse sistema religioso, esse mundo dentro da igreja, esse povo corrupto que está dentro da igreja, o pecado que está dentro da igreja, o adultério que está dentro da igreja. Deus, Ele vai revelar esse sistema religioso, e então quando Deus revela, Ele nos levanta para lutar contra Ele, para nós despertarmos a igreja, para nós pregarmos, para nós falarmos, para nós exortarmos a igreja. Deus, quando exorta, Deus exorta em amor. Ainda que o povo esteja no pecado, Deus exorta em amor. Deus corrige aqueles que amam e Deus açoita aqueles que têm como filhos. Então Deus, Ele nos tem chamado, Deus nos tem chamado para despertar a igreja. Deus nos tem chamado para pregar contra esse sistema religioso e não para fazer parte dele. Quando nós recebemos a revelação, nós não podemos ficar calados. Quando nós recebemos de Deus, nós não podemos ficar calados. Nós não podemos simplesmente ficar calados e viver, ser influenciados, ser contaminados, fazer parte desse sistema religioso. Nós temos que lutar contra esse sistema religioso. Nós temos que lutar contra o pecado e não receber o pecado dentro da igreja. Nós temos que lutar, nós temos que tirar o pecado do meio do povo. Nós temos que tirar o pecado do meio da igreja. Nós temos que tirar a corrupção do meio da igreja e jogar fora, pontapear a corrupção, pontapear o pecado. Nós temos que lutar contra isso e não fazer parte. A revelação que nós recebemos, a revelação quando nós recebemos, na revelação quando nós recebemos a revelação, então nós estamos recebendo então a mente de Cristo e a sua cabeça. Quando nós buscamos a Deus, a sua revelação, a revelação da sua palavra, então nós estamos pedindo a Deus para que a mente de Cristo entre em nós, para que a sua cabeça entre em nós. E então essa revelação, essa mente de Cristo, essa cabeça de Cristo em nós, ela nos leva então a uma plenitude maior, a um nível maior, a uma profundidade maior. Quando nós recebemos a revelação de Deus, quando nós recebemos a mente de Cristo, quando nós recebemos a cabeça de Cristo, então essa mente, ela nos leva então a uma plenitude maior. Ela nos leva então a lutar. Ela nos leva então a lutar contra esse sistema pecaminoso. A verdade é que só Deus tem a verdadeira verdade. Só Deus tem a verdadeira verdade. E muitas pessoas, por não conhecer essa verdade, elas acham que Deus é relativo. Elas fazem tudo achando que Deus é relativo, que podem fazer tudo para Deus, Elas acham que Deus é relativo, mas na verdade Deus não é relativo. Deus, Ele é absoluto. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é separado. E Deus chama um povo para andar em santidade. A palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Deus, Ele não é relativo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é absoluto. Deus, Ele é separado. Deus, Ele disse que era o eu sou. Ele disse que fora dele não há outro além, que fora dele não há outro. Nós não podemos entender Jesus com a nossa mentalidade intelectual. Muitas vezes nós queremos entender Deus com a nossa mentalidade intelectual, mas não dá para entender com a nossa mentalidade intelectual. Não é pela lógica, é pela fé, é pela revelação da palavra. E nós precisamos entender primeiramente o início de todas as coisas. Por exemplo, não dá para entender, se nós formos ler Apocalipse, não dá para entender Apocalipse se nós não entendemos primeiramente Gênesis. Não dá para entender, se nós formos ler Apocalipse, nós não vamos entender. Se nós não entendemos nem Gênesis, como é que nós vamos entender Apocalipse? O Senhor, Ele está procurando um povo
O Senhor está procurando um povo que quer apresentar o verdadeiro Evangelho. O Senhor está procurando um povo que vai pregar a verdadeira pessoa de Jesus. Deus está procurando um povo que não vai mercantilizar Jesus, um povo que não negocia Jesus, um povo que não se vende ao dinheiro, um povo que não se vende a Satanás, um povo que não se vende ao mundo. Deus está procurando um povo que quer apresentar o verdadeiro Evangelho, um povo que quer apresentar a verdadeira pessoa de Jesus, um povo que luta pelo Evangelho, um povo que parece pelo Evangelho, um povo que dá a sua vida pelo Evangelho. Deus está procurando um povo que quer louvar, não somente de lábios, mas também com o coração, não somente de lábios, mas através de obras. Um povo que glorifica a Deus, não somente no espaço, não somente dentro da igreja, não somente dentro de uma religião, mas cá fora, mas no mundo, servindo, amando, dando a vida pelo nosso próximo, dando a vida pela palavra de Deus, dando a vida pelo nosso inimigo, dando a vida pelos que nos perseguem. Deus está procurando um povo assim. Será que nós queremos ser esse povo? Será que nós estamos dispostos a abandonar tudo? Será que nós estamos dispostos a renunciar tudo para viver assim? Ou será que nós? A pergunta é: será que aquilo que nós temos aprendido faz nós conhecermos Deus? Será que o que nós temos aprendido faz nós dizermos: não, eu conheço a Deus? Será que o que nós temos aprendido faz-nos conhecer a Deus? Faz-nos nós sermos conhecedores de Deus? Será que nós conhecemos Deus de verdade? Será que nós conhecemos Deus de verdade? Para eu pregar graça, eu preciso viver graça. Eu preciso mostrar graça na minha vida. A graça, você experimenta, e ela vem de dentro para fora. A graça, ela não vem de fora para dentro. A graça, nós experimentamos a graça e ela vem de dentro para fora. E então eu vivo graça, eu prego graça, eu sou graça. A verdade é que dentro de mim, a palavra de Deus, ela me diz, ela me mostra o que se está passando. A palavra de Deus, o reino de Deus, ele me mostra o que se está passando. E o que se está passando para muitos é normal, mas para aqueles que estão em espírito, para aqueles que conhecem o reino de Deus, para aqueles que conhecem, para aquilo que foram chamados, eles sabem o que está se passando não é normal. O povo acha que é normal, a igreja atual acha que o pecado é normal, que o pecado não faz mal, que o mundo não faz mal dentro da igreja, que o adultério não faz mal dentro da igreja, que o mundo dentro da igreja é normal. Mas aqueles que estão em espírito, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são discípulos, aqueles que têm a revelação de Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles sabem que não é normal, então nós precisamos lutar contra isso. Olha o que Jeremias fala no capítulo 1 do livro de Jeremias. Vamos ao livro de Jeremias, por favor. Jeremias capítulo 1 versículo 16 diz assim: pronunciarei contra o meu povo os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a Deus estranhos e se curvaram diante das obras das suas mãos. Ou seja, o povo se rebelou contra Deus. O povo achava que estava certo. Olha o que o versículo 17 diz: cinge os teus lobos, que quer dizer para mim e para ti, para aqueles que estão em espírito: prepara-te, levanta-te e diz-lhes, vaiam, preparem-se, levantem-se e digam-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas da sua presença. Tudo o que eu te mandar, não te assustes, não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas da sua presença. Olha o que Deus está dizendo para nós: ei, tu, a quem eu te dei entendimento, a quem eu abri o teu entendimento, a quem eu revelei a minha palavra a ti, a quem eu revelei. Olha o que Deus está dizendo para nós: ei,
Tu não tens escolha. Eu não tenho escolha. Esta geração é vossa. Esta geração é minha. Esta geração é tua. Esta geração é vossa. Ou vocês são corajosos ou vocês não são. Ou tu és corajoso ou tu és fraco. Deus, Ele está nos chamando para fazer com ousadia. Deus está nos chamando. Ele diz, se nós não fizermos, se nós não pusermos em prática a revelação que Ele nos deu, se nós não pusermos em prática, nós somos fracos. E Ele diz, se nós não fizermos, nós vamos temer diante deles, nós vamos temer diante desse sistema religioso, nós vamos ter medo de falar, nós vamos ter medo de pronunciar a verdade. Se nós não fizermos, então nós vamos temer diante deles. Se nós não fizermos, nós vamos temer diante deles. Neste caso, diante desse sistema religioso. Olha o que o versículo 18 diz. Eu te pus hoje por cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. E olha o que o 19 diz para nós. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus, Ele está nos chamando para lutar contra a corrupção. Deus está nos chamando para lutar contra o pecado. Deus está nos chamando para lutar contra o mundo. Deus está nos chamando para lutar contra o adultério. Deus está nos chamando para lutar contra a carnalidade. Deus está nos chamando para lutar contra a iniquidade. Deus está nos chamando para pregar, para levar as boas novas, para pregar contra o povo, para pregar contra os reis. Deus está nos chamando para lutar contra os príncipes, contra os sacerdotes. Deus está nos levantando, Deus está nos chamando, e Deus nos promete a vitória. Deus nos diz que eles vão se levantar contra nós, porque eles não vão aceitar aquilo que nós vamos pregar, porque eles não vão aceitar aquilo que nós vamos falar, porque eles não vão aceitar aquilo que nós vamos pronunciar. Eles não vão aceitar e eles vão pelejar contra nós, eles vão se levantar contra nós. Mas olha o que Deus promete. Deus não diz que não vai haver luta. Deus promete sim uma luta. Deus promete vida com luta. Mas Ele diz que pelejarão contra nós. Mas Ele promete ser conosco. Ele promete nos capacitar. E Ele promete nos fazer prevalecer contra esse sistema que se vai se levantar contra nós, contra esse povo que vai se levantar contra nós, contra esse povo que vai se levantar contra a nossa pregação, contra esse povo que vai se levantar contra o nosso testemunho, contra aquilo que nós partilhamos para eles. Eles vão se levantar, mas eles não vão prevalecer. Nós vamos prosperar, nós vamos prevalecer. Porque quem nos dá a vitória é Deus. E porque a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Então, quando nós sentirmos que a palavra que você carrega, quando nós sentirmos que a palavra que nós carregamos é contra reis, é contra príncipes, é contra povos, é contra alguns sacerdotes desviados, é contra um sistema religioso, é contra tudo isso, é contra a corrupção, é contra o pecado, é contra a iniquidade, então aí nós vamos entender, então aí tu vais entender, então aí eu vou entender que nós somos profetas e que Deus nos escolheu, que Deus nos levantou para ser profetas e para nós pregarmos contra aquilo que eles vivem, para nós pregarmos contra o pecado, para nós pregarmos contra esse sistema religioso. Deus tem nos levantado como profetas, Deus está nos levantando como profetas, Deus nos tem dado cargos proféticos. Deus tem nos dado cargos proféticos para que nós possamos ir até os reis, para que nós possamos ir até os sacerdotes, para que nós possamos ir até os povos, para que nós possamos ir até esse sistema religioso. Deus, Ele está levantando profetas. Deus está levantando as nossas vidas.
Deus está levantando profetas que são contra, que professam a verdade, que professam a palavra de Deus, que colocam ordem àqueles que precisam de ordem, que colocam ordem àqueles que estão na confusão, que colocam ordem àqueles que estão na confusão. Deus está levantando profetas que professam, que colocam ordem onde precisa de ordem, que leva a correção às pessoas que precisam de correção. Deus está levantando profetas que levam a correção ao povo que precisa ser corrigido. Deus está levantando profetas que estão exortando, para exortar o povo que precisa ser exortado em amor. Deus está levantando um povo, Deus está levantando profetas para levar a mudança, para levar a palavra certa, para levar a palavra que vem de Deus, a palavra que vem do coração de Deus. Deus está levantando profetas para levar essa mudança, para levar a santidade de Deus, para levar a verdadeira presença de Deus. Deus está levantando profetas para despertar o povo, para chamar o povo ao arrependimento. Deus está nos chamando, Deus está nos levantando, então que nós possamos, que nós não venhamos ficar calados, que nós não venhamos ficar calados. Se nós ficarmos calados, Deus nos diz que nós seremos envergonhados. Deus nos diz que nós temeremos se nós ficarmos calados. Se nós cedermos a esses caprichos, se nós cedermos, então nós ficaremos calados e então nós vamos temer. Nós vamos temer. Deus não nos chamou para nós temermos. Deus não nos chamou para nós ficarmos de boca calada. Deus nos chamou para falar. Deus nos chamou para pregar. Deus nos chamou para pelejar. Nós vamos guerrear por almas. Nós vamos guerrear pela salvação. Nós vamos guerrear pela santidade de Deus. Nós vamos guerrear pela palavra de Deus. Nós vamos lutar pela verdade de Deus em nome de Jesus. É tempo de nós lutarmos pela verdade de Deus. É tempo de nós não nos prendermos a um sistema religioso. É tempo de nós pregarmos contra esse sistema religioso. É tempo de nós não sermos religiosos. É tempo de nós sermos discípulos. É tempo de nós fazermos as coisas certas. É tempo de nós vivermos a santidade de Deus. É tempo de nós buscarmos a santidade de Deus. Então, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Que o Espírito Santo ele possa despertar vidas. Que o Espírito Santo ele possa despertar profetas. Vamos guerrear pela palavra de Deus. Vamos guerrear pelo Evangelho de Deus. Vamos dar a nossa vida pela palavra de Deus. Vamos dar a nossa vida pela cruz. Vamos dar a nossa vida por Jesus. Vamos dar a nossa vida. Vamos lutar contra esse sistema religioso. Vamos lutar contra os fariseus. Vamos lutar contra os religiosos. Em nome de Jesus. Deus nos chamou não para ser, mas para fazer a diferença. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar a cada coração, que o Espírito Santo possa nos despertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida. Em nome de Jesus. Amém.